Seja bem-vindo à terceira parte do Guia de Sobrevivência no Inferno. Eu acho que eu vou ter que te deixar em breve. Se quiser aproveitar ao máximo a vida na Terra, temo que terei que fugir dessa cidade. Embora eu tenha tido até que bastante coisa para me manter entretido, esse corpo simplesmente não é adequado para um confronto com a polícia. É só uma questão de tempo até que algum vizinho intrometido resolva ligar para o 90. Enfim, antes de dar merda pro meu lado, aqui está algo que você precisa entender. O inferno é um lugar grande. Eu avisei a você sobre alguns dos locais que encontrei e que vão ter que servir. Mesmo que eu escrevesse, sei lá, uma biblioteca de romances dedicados exclusivamente a mapear os diferentes locais de Dis, ainda não conseguiria contar tudo sobre a cidade. O que eu posso fazer é te dar um pouco de informação sobre alguns dos condenados. Quero que você reserve um momento para pensar em todas as celebridades que você conhece. Quantos deles você acha que se sairiam bem em Dis? Não muitos, eu aposto. Talvez nenhum. Fama e fortuna na Terra não contam de nada quando você está morto. Pouquíssimas pessoas são fortes e psicóticas o suficiente para ganhar uma reputação no inferno. Os poucos que têm o que é preciso são pessoas que, vai por mim, você nunca deseja conhecer. O Homem Massacre é uma das lendas do inferno. Um homem enorme, barbudo, com dentes afiados, olhos injetados e espumando pelos lábios. Há rumores de que, no dia em que ele emergiu de uma placenta, ele teve o azar de cair aos pés de uma tribo de escravos. Bem, aqueles membros da tribo riram sozinhos e prepararam seus porretes e chicotes, muito felizes em levar um pouco de carne fresca em cativeiro. Em desvantagem numérica de 12 para 1, nus, desarmados e novos no inferno, a maioria das pessoas não teria a menor chance. Mas se você acredita nas histórias, o Homem Massacre ignorou os porretes que o atacavam e os chicotes que cortavam sua carne como se fossem picadas de insetos. Ele pegou o primeiro traficante de escravos, colocou a mão na boca do homem e arrancou o queixo do crânio. Ele passou para outro, depois para outro, destruindo-os com as próprias mãos até que os sobreviventes se virassem e fugissem. Ninguém sabe ao certo quem ele foi em vida, mas já ouvi teorias. A mais popular é que ele era o Furioso de Stamford Bridge. Supostamente, se você não conhece essa história, ele foi um único viking que deteve o exército inglês sozinho. Não importava que ele nunca pudesse vencer, que estivesse em menor número, que seus inimigos tivessem armas e armaduras melhores. Ele ficou naquela ponte e lutou. Quando foi derrubado, ele havia matado nada menos que 40 homens. Não sei até que ponto isso é verdade. Eu nunca vi o Homem Massacre pessoalmente, e também não quero, puta que pariu. O que posso dizer com certeza é que as pessoas não se tornam lendárias no inferno sem um bom motivo. Eu acho que o único que sabe a verdade é o próprio Homem Massacre, e, segundo as histórias, ele nunca diz nada. Desde o dia em que chegou ao inferno, ele só falou uma vez. Os traficantes de escravos em fuga ouviram quando o Homem Massacre destruiu sua tribo. Nu, ensanguentado e cercado por cadáveres, o Homem Massacre olhou para o céu devastado pela tempestade e gritou uma única palavra: Valhalla. Que tal uma pequena história? Eu não era novo no inferno. Eu fiz algumas roupas e um porrete de madeira, encontrei abrigo e assei um grande pedaço de carne em uma fogueira. A única coisa que eu não tinha era uma tribo. A área onde nasci parecia uma favela até para Dis. Todos casebres, quase desabando e cabanas de barro. O ferro era escasso também, apenas o suficiente para fazer uma tigela de água. Resumindo, não era um bom lugar para uma tribo. O plano era bastante simples. Eu faria uma refeição decente, cortaria 1 ou 2 facas para o caso de perder meu porrete e depois encontraria um lugar mais ou menos seco para dormir. Depois disso, eu partiria em busca de uma tribo. Mesmo as iniciações tribais mais brandas resultam em algumas cicatrizes e no mínimo um nariz quebrado. Então, eu queria estar o mais descansado possível. Dormir no inferno é vital e perigoso. Claro que existe um jeito de encontrar um lugar que seja simultaneamente protegido, escondido e com acesso a uma rota de fuga. Mas mesmo assim, você nunca consegue dormir mais do que algumas poucas horas por vez. No inferno, o menor ruído suspeito deve assustar você. E um rosnado baixo e gutural definitivamente conta como um ruído suspeito. Eu pulei do meu ninho improvisado de peles e madeira, levantei meu porrete e devolvi o grunhido com um dos meus. E então, uma mulher entrou sorrateiramente no meu prédio.
e estava olhando para mim com as pupilas dilatadas. Ela parecia estar mal, magra, nua e coberta de feridas. Seus lábios se abriram para revelar dentes quebrados e irregulares. Levei 1 segundo para avaliá-la. Ela estava vivendo uma vida difícil há dias ou semanas. A julgar pelas costelas salientes e pela barriga inchada, ela estava a caminho de morrer de fome. Então, ela estava fraca, com fome, e nem tinha arma. Eu já comi, eu disse, relaxando um pouco e praticando alguns movimentos com meu porrete. Não faz sentido eu tentar te matar, relaxa. Dei um passo em sua direção e ela fugiu. Ela se virou e saiu correndo com um andar meio estranho e animalesco. Saí correndo atrás dela, certo de que poderia alcançá-la. Mesmo que não houvesse muita carne nela, os ossos ainda poderiam ser úteis. Eu a persegui por algumas ruas, lutando para manter o equilíbrio no chão lamacento. Quando finalmente cheguei perto o suficiente para levantar meu porrete, pronto para dar um golpe certeiro, ela parou. A rapidez disso me pegou desprevenido e eu acabei tropeçando nela, perdendo meu porrete ao cair. Ela uivou de triunfo, um som que foi ecoado por uma dúzia de outras gargantas. Naquele dia, eu aprendi 2 coisas sobre os cães do inferno. As pessoas que perdem a cabeça e se tornam um pouco mais que feras depois de suportar séculos no inferno. Em primeiro lugar, eles possuem a astúcia animal necessária para caçar em matilha. E em segundo lugar, os dentes e as unhas humanos são perfeitamente capazes de arrancar a carne do osso. Os médicos modernos raramente prosperam no inferno. A faculdade e a dependência da tecnologia não deixam você lá nas melhores condições para suportar a violência e a brutalidade sem fim. Porém, existem exceções. As pessoas que aprenderam a costurar os amigos em meio ao fogo das metralhadoras das guerras, xamãs, feiticeiros e homens santos que suportaram a fome e a guerra, sobrevivencialistas que sabiam cauterizar as próprias feridas no meio de uma floresta. Enfim, essas são algumas das pessoas que podem ser fortes o suficiente para exercer seu ofício com os condenados. Afinal, o conhecimento prático da medicina básica é apenas uma daquelas coisas que está além de muitos dos idiotas que vagam por diz. A maioria dos cirurgiões do inferno encontra uma tribo bem rápido. Suas ferramentas podem ser rudimentares, mas eles logo aprendem a se virar. Pederneira, ardósia e cacos de vidro servem como bisturis. Eles fazem fios com cabelo humano e agulhas com lascas de ferro. Sempre que um membro da tribo tiver uma ferida infectada, um cirurgião será quem drenará o pus. Um cirurgião tribal poderia muito bem salvar a sua vida, mas eles farão isso sem anestesia. Depois, há os cirurgiões autônomos, as pessoas que tentam fazer tudo sozinhas. Eles fazem um uniforme para si mesmos, e a teoria é que os condenados os reconhecerão se todos forem parecidos. Isso não funciona, mas você não pode esperar muita lógica de pessoas que perderam a conta de quantas vezes morreram. Por um lado, a moda muda com o tempo. Disseram-me que os freelancers usavam cocares e colares de ossos em determinado momento, mas a tendência atual é imitar os médicos da peste, vestindo uma máscara com um bico e um longo casaco de pele enegrecida pelo fogo. Bom, freelancers são raros, na verdade muito raros. Você verá milhares de condenados para cada cirurgião freelancer que encontrar. E quando você encontrar um, toma muito cuidado. Em primeiro lugar, os cirurgiões não têm passe livre no inferno. É mais provável que os condenados ataquem um freelancer do que troquem suas ferramentas, roupas ou escravos por seus serviços. Você não pode ter 100% de certeza se aquele homem com máscara de pássaro e casaco preto é realmente um cirurgião ou alguém que matou um cirurgião e roubou suas roupas. Ou talvez até mesmo ele próprio tenha feito a roupa para atrair os fracos e feridos. A publicidade nem sempre funciona como esperado, diz. E se um freelancer for genuíno, isso também não te dá desculpa para baixar a guarda. Cirurgiões autônomos geralmente não são pessoas muito estáveis. Dizendo de outra forma, freelancers geralmente são psicopatas sádicos. Claro, eles podem costurar você de volta e mandá-lo embora, mas eles também podem decidir que seria mais interessante se eles costurassem você com outra pessoa. Eles podem pensar que pagar um braço ou uma perna por seus serviços deveria ser interpretado literalmente. Eles podem acabar sendo algum aspirante a serial killer que ainda não encontrou o caminho para a Rua da Pele. Para cada freelancer que tenta realizar um trabalho difícil em um lugar ainda mais difícil, há cerca de uma dúzia de psicopatas que querem testar seus brinquedos em alguém ferido demais para revidar. Então, o meu conselho
é para você ficar com o cirurgião da sua tribo se tiver a sorte de ter um. Caso contrário, aprenda a curar suas próprias feridas. Acredite em mim, se você sabe ler, já tem vantagem intelectual sobre muitos residentes do inferno. A educação universal é algo bastante recente. Freelancers não valem o risco. Eu vou ser honesto com você aqui. Não sei se cambions realmente existem. O que eu vou te contar é algo que outra pessoa me contou. Cabe a você decidir se é verdade ou não. Pessoalmente, eu realmente espero que não seja. Vamos lá. As pessoas estupram umas às outras no inferno. Isso acontece muito. Se você não for forte o suficiente, isso vai acontecer muito com você. A boa notícia para as mulheres por aí é que os malditos homens são inférteis. Você quase nunca vai ficar grávida. Digo quase nunca, porque se você acreditar nas histórias, há uma chance incrivelmente pequena de que alguns dos pequenos espermatozoides estejam acordados e procurando um óvulo. Só para colocar isso em perspectiva, a gente está falando aqui de níveis de improbabilidade de gêmeos siameses, e isso é apenas a concepção. As chances de uma mulher grávida sobreviver aos 9 meses completos no inferno são provavelmente, sei lá, níveis de trigêmeos siameses improváveis. Você está falando sobre uma tempestade perfeita para vencer as adversidades aqui. Mas estamos falando da eternidade, né? Você conhece aquela teoria que diz que um macaco que pressiona teclas aleatoriamente em uma máquina de escrever acabará por produzir as obras completas de Shakespeare se continuar fazendo isso por toda a eternidade? Bom, o resultado dessa tempestade perfeita é um cambion, uma criança concebida e nascida no inferno. Eu não estou dizendo que eles existem, ok? Eu tô dizendo que conheci alguém que jura que é verdade e que viu uma dessas crianças nascendo por si mesmo. Você vê alguns bebês em suas placentas de vez em quando. Geralmente é apenas um corpo. Ocasionalmente você vê um se afogando. A maioria dos condenados os ignora. Eles não sobreviveriam um dia nas ruas, mesmo que você pudesse dedicar toda a sua atenção a eles. É melhor deixá-los em paz. São apenas as pessoas realmente puta merda, cara, fudidas da cabeça, que cortam as placentas eu não vou terminar esse pensamento. Tô devaneando. Então, esse cambion, que pode ou não ter nascido, aparentemente parecia uma criança normal. Chorou, cagou e chupou os peitos da mãe como um bebê normal faria. A mãe fazia parte de uma tribo, e eles conseguiram protegê-la durante a gravidez. Eu também não sei dizer o porquê. Curiosidade, talvez? Enfim, quando ele nasceu, toda a tribo se reuniu para dar uma olhada. Entre eles estava o homem que me contou essa história, alguém que eu conheceria anos depois e que acabaria matando. Esse homem cortou o cordão umbilical do bebê e o levou até o rosto. Todos os homens daquela tribo estupraram a mãe em um momento ou outro, e ele queria ver se a criança se parecia com ele. O cambion parecia uma criança normal em todos os sentidos, menos um. Seus olhos estavam mortos, sem vida, como os de uma boneca. Claro, o garoto estava vivo. Ele se contorcia e chorava como um bebê normal. Aqueles olhos estavam bem abertos, não fechados como os olhos de um recém-nascido deveriam estar. Olhos de boneca mesmo, bem abertos e vazios. Se essa história for verdadeira, não culpa a tribo por ter matado a criança. Algo assim não deveria existir. Ai, puta merda. Aquele vizinho filho da puta deve ter tomado coragem. Eu vou ter que ir. Eu acho que esse é o ponto em que as pessoas gostam de ter as coisas bem amarradas, né? Alguns dragões mortos, algumas donzelas salvas. No mínimo você poderia esperar algum tipo de lição de moral para refletir. Mas eu penso que, nesse caso, esse tipo de coisa não vai fazer sentido. Não existem dragões para matar, nem moral para aprender nessa história toda. Não vivemos felizes para sempre. Não há grande revelação, nenhuma reviravolta inteligente, nenhum propósito, nenhuma redenção, nenhuma esperança. Só existem pessoas que ainda não entenderam, que já vivem no próprio inferno. Até mais.